Oi, gente! Nossa, que saudade que eu tô dos nossos encontros, que importante que é pra mim. Mudei de casa, assim, minha casa tava virada de perna pro ar, realmente mudança, é uma coisa muito, muito louca. E mas assim, é importante a gente entender que processos são processos, não há muito que se possa fazer, né? E a gente tem que experimentar esses processos da melhor maneira possível, mas é muito importante para mim esses nossos encontros. Eu mudei de casa, mas eu continuo fazendo umas armadilhas aqui para conseguir adequar o nosso espaço ao vídeo, celular. Se vocês vissem o que eu tramei aqui para equilibrar esse celular para a gente conversar, vocês iam morrer de rir. Bom, os assuntos estão todos atrasados, tem um monte de coisa pra gente falar, muita coisa legal, muita coisa triste. Causa animal é isso mesmo, revolução é isso mesmo, não dá pra gente esperar muito diferente. E as pessoas me pediram muita coisa nesse tempo, né? Muitos assuntos, muitas pautas pra gente abordar, pra gente conversar, pra gente discutir. E eu tive que eleger um que eu achava que fosse o mais relevante para esse momento agora. Por favor, participem, mandem perguntas. Se quiser mandar pergunta inbox depois, porque eu vou fazer uma série. Eu escolhi um tema para a gente fazer uma série mesmo de assuntos que eu acho que vai ser bem importante para a gente, que é resgate animal. Resgate animal é um tema recorrente. É um tema que atravessa a proteção animal, a libertação animal, abolicionismo, bem-estarismo, se divide em grupo. Então tem especista que faz resgate animal, tem carnista, né, que faz resgate animal, tem vegano, tem quem pensa de uma forma mais pro lado do bem-estar, tem outros que pensam mais da forma abolicionista, mas não importa. Todo mundo aborda essa questão dentro da causa animal. E é um tema tão recorrente que eu acho que a gente precisa falar nele aos poucos, porque além de recorrente é um assunto muito complexo, porque sob cada um desses prismas ele se divide. Por que eu achei que esse tema era muito relevante? Bom, porque em 5 anos, mais ou menos, que eu faço resgate de animais dentro da causa mesmo, com consciência, com responsabilidade, com presença, essa mudança que eu fiz, mudança de casa, foi uma experiência intensiva que eu tive com os animais, com o resgate animal. Além do fato de que a gente entende de verdade por experiência como é resgatar animais de situações críticas, extremamente pontuais, como que é quando a gente muda a vida da gente, muda o estado da gente, muda o status, muda a condição financeira, muda, sei lá, muda tudo, né? Aí é aí que a gente vai ver mesmo com quantos paus se faz uma canoa. E são muitos, muitos mesmo, porque a gente vai ter que abordar por temas. Eu, às vezes, não consigo acompanhar as perguntas por aqui na hora do vídeo, mas eu vou anotar tudo pra gente fazer uma sériezinha. Hoje eu vou fazer um apanhado geral da questão do resgate animal. Muito tem se falado a respeito de resgate e há uma discussão um pouco firme, um pouco acalorada, muitas vezes agressiva dentro da causa vegana, porque nós temos eles acham que é implicância, mas não é que nós temos uma insistência necessária em chamar os protetores de cachorro e gato, né, para a consciência completa. Por quê? Porque essas pessoas já estão mais predispostas, porque essas pessoas já sabem o que é tirar um animal de maus tratos da rua, tirar um animal de extremo sofrimento, levar para casa, arrumar dinheiro para poder cuidar desse animal, ser chamado de louco, enfrentar uma sociedade inteira falando: por que você não cuida de criança? Por que você não vai dar banho em mendigo? Por que você não cuida da Cracolândia? Essas pessoas que resgatam animais de cachorro e gato, elas já sabem como é difícil essa realidade. Elas já sabem o que é se atolar em dívida para conseguir tratar um animal que até 30 anos atrás não se tratava, né? Eu matava, deixava morrer, abandonava. Hoje a gente já sabe que é importante cuidar de um animal, que toda vida é importante. E essas pessoas que resgatam cachorro e gato, elas já sabem como é doloroso ver um animal morrendo, estrebuchando, não conseguir uma carona, não conseguir uma ajuda, não conseguir pagar veterinário, tem que ficar rifando a mãe para conseguir dinheiro. Sabe como é difícil ver um animal sofrendo, pedindo pra estar perto de você e você ter que enfrentar uma sociedade que olha e fala: ai, que nojo, tira esse bicho daqui, ele não é criança. Então essas pessoas que já têm essa sensibilidade, evidentemente
consequentemente, a gente implica muito mais. Porque não é uma implicância gratuita, não é uma implicância barata, não é a necessidade que a gente tem de querer entrar em discussões ou em competições de quem é o mais legal, quem é o mais herói. Não se trata de heroísmo, nós estamos enxugando um gelo que a sociedade inteira tinha obrigação de parar de produzir. Animais jogados na rua, animais maltratados, animais explorados, animais expostos, abandonados, não é uma mazela do animal ou da meia dúzia de pessoas que se aventura na difícil tarefa de cuidar desses animais. É uma questão da sociedade inteira. Só que cada vez que um larga a sua parte, o outro fica sobrecarregado. Então a gente fala assim, olha, vocês são protetores de gato e cachorro, que já sabem tudo isso. Como é que vocês não param para largar a mente de vocês e entender que o bezerro é a mesma coisa de um cachorro, que um porco é a mesma coisa de um cachorro, que um frango é a mesma coisa de um cachorro, que um peixe é a mesma coisa de um cachorro? Por que vocês acham que tudo isso que vocês estão passando com os animais, que já é uma coisa tão dolorosa e tão difícil, não pode se estender aos outros animais? E aí a gente tem esse investimento que a gente faz o tempo todo em tentar dizer para as pessoas, olha, por favor, olhe para esses também. Eles estão sofrendo também, e eles estão sofrendo muito, e eles estão sofrendo num absoluto, completo e total abandono. É um abandono emocional, é um abandono moral que eles passam. Então a gente fica o tempo todo marcando em cima disso, e os protetores de gato e cachorro ficam muito bravos, porque na verdade eles não querem admitir isso, porque se admitir isso, eles são obrigados a tomar uma atitude moral. A gente não vai lá na casa deles vistoriar nada, nem vai tirar nada de cima da mesa deles, mas para nós é muito difícil ter que nos deparar com pessoas que a gente sabe que tem toda a condição favorável e possível do entendimento, fazendo churrasco da carne, do corpo, do cadáver de uns, para conseguir dinheiro para cuidar de outros. Isso para nós é tão desesperador que é claro que a gente fica batendo nessa tecla. E aí eles falam assim, mas vocês falam isso, mas vocês não fazem a mesma coisa. Então essa semana surgiu essa discussão que eu vou deixar mais forte agora nesse nosso encontro de hoje. Os veganos têm muito que aprender com os protetores de gato e cachorro, que eles tanto implicam, que eles reclamam porque ainda comem os outros bichos, mas eles passam na frente de animais, de porcos, de cavalo, de boi, de bezerro na rua e não fazem nada. Bom, então vamos lá, vamos tentar tirar um pouquinho dessa escuridão que paira dentro desse assunto. Pense bem, é a mesma coisa? Em primeiro lugar, cachorro e gato são considerados animais domésticos. Minimamente, eles têm algum reconhecimento de direito. As pessoas conseguem se empatizar muito mais com eles, porque fora as pessoas que massacram por propósito, os outros todos entendem que um cachorrinho pode passear dentro do carro, pode visitar a titia, pode visitar a vovó, pode sentar no seu sofá, pode brincar na sua casa, pode brincar com o seu bebê. É a mesma coisa com o porco? É a mesma coisa se eu disser que eu vou para casa da minha avó, da minha tia e vou levar um porco? Ótimo. Outra questão que paira dentro dessa mesma história. Qual é a proporção de dificuldade que nós temos ao resgatar um gato ou um cachorro e resgatar um porco de meia tonelada? É a mesma coisa? A alimentação é a mesma coisa? A acomodação é a mesma coisa? O veterinário é a mesma coisa? Se eu aparecer com um porco no veterinário, ele vai cobrar a mesma coisa de mim? As pessoas na rua vão olhar para mim da mesma forma? Então, olha só, a gente propõe a igualdade. Quem propõe a diferença são as pessoas que comem carne, que massacram os animais, que exploram animais. E aí depois que elas propõem essa diferença, que elas entram dentro desse especismo, desse preconceito, aí elas destroem todo o bom senso, né, das proporções guardadas e resolvem nos afrontar e dizer que nós não somos capazes de resgatar porcos e bois e cavalos da mesma forma que eles são capazes de resgatar cachorros e gatos. Mas olha só, eu não conheço pessoalmente nenhum vegano que não goste de gato e cachorro. Eu não conheço nenhum vegano que coma gato e cachorro, que faça churrasco de gato e cachorro para arrecadar dinheiro para cuidar de porco e galinha. Eu não conheço nenhum vegano que seja capaz de desprezar o sofrimento dos gatos e cachorros para salvar porcos, frangos, peixes, etc.
O que acontece é que essa história acaba virando uma espécie de disputa, parece que a gente está numa gincana gigante. Gente, não é isso, por favor, não é isso. É importante que a gente diga, não é isso. O que acontece entre essas disputas é que todas as vezes o discurso é o mesmo, e os animais saem perdendo. As pessoas começam a discutir, elas começam a se inflamar e começam a ficar agressivas, e nessa história toda morre tanto um quanto o outro. Morrem os porcos, morrem os peixes, morrem os frangos, morrem os bois, os bezerros, e morrem também os gatos e cachorros, porque se a gente entrar num confronto negativo, a gente não vai conseguir solucionar nada. Por isso, eu gostaria de frisar em todos os nossos encontros que a gente for fazer dentro desse tema, que é o resgate animal, a importância da gente se entender mutuamente. Seja proteção de gato e cachorro, seja veganos, seja abolicionistas, seja bem-estaristas, não é a hora da gente fazer essa triagem. Eu tenho posicionamentos a respeito de determinadas questões de consumo, ou de influência, ou de mentalidades, e eu muitas vezes me posiciono. Mas o que eu costumo dizer muito claramente é que assim, enquanto nós não tivermos um mundo cheio de veganos, lotado de veganos, enquanto a gente tiver que brigar com gente que trucida os animais sem nem dó nem piedade, eu não vou ficar triando quem é o vegano mais legal, tá? Então eu às vezes peço para as pessoas, por favor, não me denuncie pessoas, veganos, a menos que seja mau caratismo, a menos que seja realmente uma fraude, né? Gente que diz que é vegana e não é. Então aí sim, aí eu gosto de receber a denúncia. Mas quando a questão é quem é o vegano mais legal, mais heróico, o que come coxinha, o que não come coxinha, o que compra comidinha, o que faz comida para vender, o que faz vídeo, não, por favor, não. A gente não tá com esse luxo todo. A gente não tem condições de ficar fazendo guerrilha parece que tá atacando travesseiro um no outro, né? Não dá pra fazer esse tipo de discussão, porque nós precisamos estar muito unidos para poder falar em prol dos direitos animais e mudar essa mente das pessoas que ainda acham que a gente pode comer uns e amar outros. Enquanto a gente não conseguir minimamente melhorar essa percepção e essa mentalidade, não dá pra ficar se perdendo em pequenas bobagens, tá? Parece que o mundo inteiro resolveu se mudar pra dentro da pia, então fica todo mundo se acotovelando e disputando quem é o mais legal, e a nossa ideia não é essa. Eu fico feliz porque, como eu falo assim de dentro da minha casa, eu acabo falando com gente que já tá com o pezinho dentro, e de vez em quando cai alguém novo na história e me pergunta, me chama no inbox. Eu tô sempre disposta, sempre disponível. Se eu não estiver dormindo, e eu durmo muito pouco, eu sempre vou atender as pessoas e tentar sanar as dúvidas de acordo com aquilo que eu mesma entendi. Eu não sou dona de nenhuma verdade, mas eu tenho tido experiências muito profundas e muito amplas dentro da luta pelos direitos animais, pela libertação animal, e eu consigo compartilhar tudo que eu faço, que eu pego junto com vocês. Então, o que foi que eu entendi nessa mudança? Por que me chamou tanto a atenção a questão do resgate animal? Porque a gente vai resgatando um, daqui a pouco resgata outro, daqui a pouco resgata outro, e a gente não tem a dimensão imediata do que significa o resgate animal. E por outro lado, a gente vai sofrendo crítica de gente que sabe menos ainda, que além de não saber, além de não ter se inteirado, além de não ter estudado, também não tem a experiência, não vive isso, né? Então são aquelas pessoas que aparecem para dizer que você que resgatou uma maritaca com o bico todo esmigalhado em sangue, em carne viva, tá com um bicho silvestre na sua casa. Então essa é a pessoa que não sabe nada, absolutamente nada, não entende nada, nem de cura, nem de resgate, nem de compaixão, nem de ética, nem de coisa nenhuma, mas ela quer encontrar defeito na sua ação. E aí é essa hora que a gente precisa falar, opa, vamos levantar, gente, vamos falar. Entende como não dá pra gente ficar brigando por bobagem, porque a gente tem coisa muito grande pra brigar? Então, aí eu pensei, bom, vamos nos mudar, e eu tenho 30 animais resgatados, animais diversos, porque eu fui resgatando um aqui, outro lá, e não tinha um planejamento, eu não sou uma instituição como o Mata Ciliar, eu sou uma pessoa, uma família, né? Na verdade, eu sou uma representante de uma família que faz as coisas com muito boa vontade, muita disposição, mas com recursos que são empíricos, né? Ou seja, de experimentação.
E aí eu percebi que a gente tem um custo gigantesco, que a gente tem um manejo extremamente delicado, né? Que não dá para simplesmente tirar um animal de um lugar e alocar em outro, sem ter todos os cuidados necessários quando a gente pensa em libertação animal. O que a gente quer é libertação animal. Nenhum vegano concorda em ter animal nenhum, na verdade. Os veganos são os que menos concordam em ter animais. Mas dentro da situação em que nós estamos no mundo, essa é uma das nossas primeiras obrigações. Ou seja, amparar, participar de quem ampara, né? No caso de você não poder fazer isso diretamente. E isso é um grande paradoxo, né? Imagina, você pensa assim, justo eu, que não gostaria de ter animal nenhum, que ninguém possuísse animal, porque animal não é objeto, animal não é propriedade, animal não é brinquedo, animal não é mercadoria. Então, justo eu que não queria isso pra ninguém no mundo, sou a que tenho 30, tem uns que tem 100, tem outros que tem 200. Não é estranho e paradoxal uma coisa dessas? Pois muito bem. Eu fui resgatando animais, porque às vezes alguém me ligava e falava assim, Nana, eu caí na real e eu tenho aqui um pássaro. Só que esse pássaro, ele nasceu em cativeiro, o pai dele nasceu em cativeiro, o vô dele nasceu em cativeiro, ele é de uma linhagem de pássaros ornamentais, né? E eu não quero mais viver com ele preso porque tá me dando dó. Só que assim, você acha o quê? Que eu abro a gaiola e deixo ele voar? E aí o que eu tenho que dizer? Eu tenho que ser responsável, eu tenho que dizer, por favor, não faça isso. Um animal que não reúne as qualidades ou as características necessárias para se proteger e se alimentar e sobreviver, né? E que não tem natureza nenhuma para voltar, ele não pode ser solto assim, de qualquer forma. Aí a pessoa fala, mas eu não aguento mais olhar para ele aqui. Eu tô há 4 anos olhando e de repente eu despertei. Eu não quero mais olhar, você pode ficar com ele? E aí o que eu vou dizer? Ah não, pega ele, joga fora, mata, come. Não, né? Então foi quando eu comecei a resgatar animais nessas condições. O que eu pude fazer? A pessoa vivia com o animal numa gaiolinha do tamanho de 1 a 4, e aí eu resolvi comprar um recinto maior, dentro das minhas condições que são parcas. Eu sou artista, meu marido é artista, meu filho é artista, nós somos uma família de artistas, a gente não tem grana para ficar explodindo por aí. Mas a gente resolveu comprar recintos maiores e dar todo o cuidado, carinho, e que eles se tornassem, então, um símbolo daquilo que não se deve fazer, que é aprisionar animais, comercializar animais, alimentar o tráfico de animais. E assim, o contingente foi crescendo, passou de 3 para 6, passou de 6 para 12, e hoje eu tô com 30 animais. E ainda cuido de alguns de rua. Aí quando eu vim me mudar pra cá, aí veio um cachorro atrás de mim. Lá onde eu tava morando, eu cuidava de 2 gatos que não eram meus, né? Eles vinham e eu alimentava, eu consegui capturar, castrar, mas eu não podia prender, né? São gatos de rua mesmo, e o que eu podia fazer? E eles extremamente ariscos, por sinal. E aí, claro que eu sei que sempre vai aparecer gente pra criticar a ação. É assim com todos nós. Ah, mas você devia ter pego, você devia ter trancado no seu banheiro, dentro do seu travesseiro, no seu armário. Mas não é assim, tá vendo? Eu faço melhor, o fulano faz melhor. Bom, cada um faz o que pode, né? O que sabe, o que consegue. O fato é que eu estudei muito, me preparei muito, me informei muito e estabeleci algumas parcerias pra conseguir fazer o meu melhor dentro do resgate animal, né? Uma dessas parcerias é a Patrícia Carrijo, e a outra é o Matheus Croco, biólogos extremamente entendidos, resgatadores de animais e que me orientam para que eu consiga desempenhar essa missão de uma maneira responsável. Daí, quando eu vim pra cá, eu pensei, bom, eu vou ter que construir recintos para esses animais, eu não posso tirar eles e largar. Eu vim para um lugar mais barato, porque estava muito difícil de eu conseguir manter o aluguel de onde eu estava morando, mas aí a minha irmã me deu uma ajuda imensa e me trouxe para um lugar mais barato e muito mais legal, porque tem árvores, tem um terreno muito maior, mais simples, né, para as pessoas, e para mim é muito melhor. E aí eu tive que construir os recintos. E eu tive que passar o chapéu, porque eu não tinha outro jeito de fazer isso em caráter emergencial. De onde eu ia arranjar grana? Eu não sei assaltar banco. E eu sou artista, né?
E aí, o que que eu fiz? Bom, então eu fui me meter numa coisa que eu não queria fazer nunca na minha vida, que era fazer uma rifa. Por que que eu não queria fazer nunca? Eu não sou muito boa com manejo, com grana, com dinheiro, com essas coisas. A outra questão é que eu sempre fico com medo de algum dia eu ser caluniada, como eu vejo tanta gente ser caluniada na causa animal. E eu sei que eu não respondo por mim se isso acontecer. Eu sou mesmo muito pontual nessa história. Então, se eu me exponho a esse risco, eu já sei que eu posso passar por uma situação de dissabor extremo e eu não gostaria de passar por isso. E a outra questão é porque eu penso assim, tem tanta gente precisando disso. Eu me sinto tão mal de ter que ficar fazendo coisa que outras pessoas estão precisando também, sabe? Eu queria poder ajudar as pessoas que estão com dívidas nos veterinários, com animais doentes, com um contingente muito maior de animais em suas casas, mas de qualquer maneira eu precisei pensar rápido. E aí eu fiz a rifa com a maior quantidade de prêmios que eu podia fazer para as pessoas, livro que eu escrevi junto com meu marido, né, O Palhaço Vazio e a Bailarina Solidão, que é um livro que vem com CD, né? A gente compõe músicas, é um livro todo poético, todo bonitinho. O livro Veneno de Ornitorrinco, do Evandro Maciel. 3 CDs Animal Sente. Ganhei um brinco de Swarovski da Adriana Ragusa também. Coloquei um monte de coisa. Aí a Bia Secchini fez uma vaca, que é a coisa mais linda do mundo, que é aquele amigurumi fofíssima. E aí eu falei, eu vou fazer um sorteio para o 2º lugar e vou fazer um sorteio para o 3º lugar, enfim. Eu fiz tudo o que eu pude pra gente conseguir criar uma potência dentro dessa ação, né? Que ela não fique aquela coisa down, aquela coisa baixa, difícil, de tristeza que a gente passa todo o tempo. Mas o que eu mais percebi é que como é difícil a gente caminhar nessa senda de resgatar animal, de estudar como que é o cuidado com cada um. No meio tempo, o cachorro que me resgatou, porque ele veio atrás de mim e ele veio morar na casa antes de mim. E aí eu não ia botar ele pra correr, o cachorro mais fofo, né? E aí ele já pegou um ouriço, ele se encheu de espinho, eu pedi ajuda, mas a questão é veterinário. Aí eu mesma fiz um procedimento com muita dificuldade, com muito medo, olha só, com mudança, com um monte de animal para trazer, para se adaptar uns com os outros, um cachorro que é um predador, e eu tenho um galo que é o frangolindo, tudo com uma tensão enorme, e eu tive que lidar ainda com essa questão. Então é muito, muito, muito importante. Oi, Márcia, querida, boa noite. É muito, muito importante que a gente seja responsável e cuidadoso na hora de pensar em fazer resgate. Resgate animal não é brincadeira, não é coisa pra gente fazer gincana, competição, crítica o tempo todo. É uma coisa super delicada. A gente fala muito, e eu quero nessa sériezinha que a gente fosse encontrar, a gente fala muito em santuário, né? Santuário é um termo que a gente usa, é um termo poético, né? Porque não existe isso como instituição. No Brasil, pelo menos, não existe, não é reconhecido dentro da lei esse termo, santuário animal. Mas a gente se refere a isso por quê? Porque a gente quer dizer que é um espaço onde nós acolhemos animais das situações mais diversas, desde do abandono ou de estar perdido até o abuso extremo, sofrimento extremo, e nós colocamos esses animais nesse espaço que nós chamamos de santuário para serem cuidados, amados, acolhidos, respeitados e em nenhuma hipótese explorados. Isso para diferenciar, por exemplo, dos zoológicos, que as pessoas conhecem, né, e falam, não, mas eles estão bem tratados, eles têm segurança e comida, né, e uma solidão infernal, e eles são explorados para as pessoas passarem lá na frente, ficar atacando pipoca e gritando o nome dele por alguns minutos, enquanto ele passa uma eternidade na solidão. Então a gente chama de santuário. Só que aí qual é o equívoco que aparece nessa história? A gente chama de santuário porque a gente quer dizer que é um lugar onde os animais vão ser cuidados, tratados, sem nenhum problema de ser explorado. Olha aqui a Gaia veio já. Mas esse lugar que a gente chama de santuário não vira um paraíso. Os animais continuam comendo, bebendo, dormindo, brigando, fazendo sujeira, ficando doente. E a gente não pode desconsiderar isso.
Um santuário também não tem um pote de ouro onde as pessoas que tomam conta desses animais sobrevivem assim alegremente. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter um manejo com os animais que pressupõe atenção, afeto, cuidado e toda a responsabilidade do mundo. E ainda tem o tema que a gente vai deixar para o próximo encontro, que é libertar ou não? Em que condições a gente pode libertar? Porque a gente se afeiçoa muito rápido aos animais, por exemplo, os silvestres que a gente resgata. Eu resgatei 2 maritacas de uma situação de horror. Uma estava com a asa quebrada, a outra estava com o bico todo macerado, em carne viva, pingando sangue, porque alguém teve a brilhante ideia de tirar ela da natureza e cortar a asa dela e colocar num apartamento, num prédio. E ela caiu, sabe-se lá de qual andar, e moeu o bico. Aí a pessoa não quer mais, porque aí ela não sabe mais o que fazer. E aí passaram para uma resgatadora e a resgatadora passou para mim. E eu curei essa maritaca, eu levei todas as bicadas do mundo na minha mão, essa maritaca, porque ela estava com o bico moído, mas ela conseguia bicar muito pesado. E eu cuidei dessa maritaca durante meses, agora já tem quase um ano. E, por fim, essa maritaca tá boa, tá sarada, tá curada. E agora eu pretendo reintroduzi-la à liberdade. Mas para que isso possa acontecer, tem muita água que tem que correr embaixo da ponte. Tem que ser orientado. O animal precisa estar em excelente estado de saúde, ele precisa saber voar, ele precisa saber se defender de predadores, ele precisa saber se defender da chuva, do vento, ele precisa arrumar toca, ele precisa se socializar, porque animal, pássaro não vive sozinho, ele precisa de bando. Então assim, é uma coisa super delicada, só que daí aparece aquela pessoa que cai do nada e senta na janela e vem falar assim, ai, mas a Nana tem maritaca em casa, é um animal silvestre, eu vou denunciar. Entende como é isso? É muito difícil o nosso trabalho. Nosso trabalho é mesmo muito, muito, muito difícil. A gente lida com as coisas mais horríveis todos os dias, sem esquecer de ninguém. Sem esquecer do porquinho que vira comida e carniça no bucho dos outros. Sem esquecer do bezerro, sem esquecer dos franguinhos, sem esquecer de ninguém. Então é uma tarefa árdua, difícil e magnânima, assim, e muito honrosa. A gente fica muito feliz de poder fazer isso, mas fácil não é. Então, eu vou pedir para vocês fazerem assim. Eu não consegui acompanhar agora, claro, né, porque tá uma confusão, mas eu quero muito anotar qualquer pergunta que vocês tiverem pra gente poder trocar experiências e informações científicas e filosóficas acerca dos resgates de animais, todos eles, gato, cachorro, porco, frango, bezerro, cavalo de charrete, animal abusado, animal violentado e etc, 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 tá? E aí a gente vai trocando aqui experiências. Eu não sou dona da verdade, mas eu estudo bastante, eu me oriento bastante com gente que tem informações muito seguras para me passar, e eu tenho ajudado muita gente a fazer resgate de passarinhos, bem-te-vi, já resgatei, já reintroduzi 2 à natureza. Agora eu tô por fazer isso com as maritacas também. E eu acho que a gente pode trocar muita coisa legal nesses dias que a gente for fazer. Então, se vocês quiserem que eu fale de algum detalhe específico no resgate animal, anota, me passa, eu vou anotar. E aí nas próximas lives que a gente for fazendo, eu vou tentando elucidar isso, inclusive junto com outras pessoas que entendem disso melhor do que eu. Matheus Croco, biólogo querido, e a Ana Cláudia e a mulher dele estão na Itália, mas ele me cuida o tempo todo, então eu passo mensagem para ele para que a gente faça as coisas com responsabilidade, e ele também vai poder nos orientar aqui caso tenha alguma pergunta específica para biólogos, né? Eu não sou bióloga. Tá bom? Eu agradeço demais a parceria de vocês nesse meio tempo que a gente ficou sem se encontrar. Agora, vamos tentar manter uma regularidade nos nossos encontros para que isso se torne mais produtivo, para que a gente consiga se agregar. Tá faltando só
6 números da nossa rifa. A obra dos recintos aqui tá linda, tô super feliz, mas falta muita coisa ainda, porque eu tive que pagar mão de obra, né? Porque eu não consegui fazer sozinha, é uma coisa muito profissional, né? Que tem que fazer com estrutura para chuva, para frio, para calor, com espaço para os animais ficarem bem acomodados. Não dá para soltar eles, tá, gente? Não dá. A gente queria, eu também adoraria poder soltar todos os coelhinhos como se fossem Teletubbies, mas não dá para misturar cachorro com coelho, não dá muito certo, e a gente não pode ser irresponsável depois que a gente tira o animal de uma situação ruim. É como se você pegasse crianças abandonadas, órfãs, e resolvesse então tratá-las de qualquer jeito, porque afinal de contas elas estavam mesmo na situação horrível, né? Então, pra quê, né? Não é assim, a gente tem que ter muito cuidado. E a obra tá linda, não dá pra mostrar pra vocês agora porque tá à noite, mas amanhã eu tiro foto, mostro pra todo mundo. Vamos fazer festa de inauguração dos palácios, porque eu tô muito feliz. Mas ainda falta tela. Toda a tela eu não tive como comprar. Eu consegui comprar o cimento, a areia, pedra, bloco e algumas madeiras eu consegui no ferro velho. Eu consegui também retirar do outro lugar onde eu tava morando, porque era minha e eu pude tirar. Mas assim, é muito difícil de fazer bem feito. Fazer mal feito todo mundo faz, né? E aí, se a gente conseguir vender esses restinhos de números que tem aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 só. A gente conseguir vender, a gente abre amanhã. Daí o Bruno toca piano, a gente canta Animal Sente e a gente abre a rifa para ver quem ganhou. E aí eu já vou fazer o sorteio do segundo lugar para ganhar a vaquinha linda que todo mundo quer, inclusive eu, mas eu não vou ganhar porque eu não joguei. Tá bom? Que mais que eu tinha que falar? Tinha mais alguma coisinha? Bom, é isso. A princípio é isso. Mandem perguntas se vocês tiverem alguma. Tamo junto e independente das lives, independente da rifa, independente dos recintos, de tudo, eu tô à disposição, a gente conversa no inbox, a gente se socorre, a gente troca informações. Muito obrigada. E o veganismo tá crescendo, né? Tá crescendo muito. A consciência tá crescendo, né? Não é nenhuma imposição nem nada, é uma consciência que tá despertando. Não tem mais lugar para quem ainda pretende destruir a natureza e trucidar os animais. Não existe mais esse lugar no mundo. Essas pessoas estão em decadência. A gente é que vai ter que tornar o terreno agora bem preparado para que quem chegar seja bem acolhido, seja bem orientado e receba todas as alternativas para a gente caminhar junto e caminhar um pouco mais rápido, porque é urgente. Tá bom? Obrigada, gente, para todas as pessoas que tiveram presentes, que passaram por aqui. Quem quiser compartilhar o vídeo, fica à vontade. Eu espero que esse vídeo vá para o YouTube. Eu não falo com o Thiago há muito tempo, com o Animadruga há muito tempo, porque também teve um monte de polêmica em torno das nossas ações. Mas estamos junto. É isso aí. Go Vegan. Beijo para todo mundo. Tchau.